Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Hare Krishna, saudações a todos os estudantes do curso de Bhakti, continuando o módulo 2 com a última aula sobre cultura védica. Nesta aula vamos falar sobre os protegidos da cultura védica, as personalidades que merecem e que devem ter a maior proteção na cultura védica. A palavra proteção sem opressão significa abrigo, acolhimento. E existem alguns seres que merecem proteção especial em toda a sociedade humana. O primeiro estamento social que merece toda a proteção, já falamos, são os professores, os brahmanas, os sacerdotes, espiritualistas, os intelectuais, cientistas, filósofos, porque eles mantêm a instituição social, varna, e a instituição espiritual ashrama em equilíbrio. Então a cultura social mais científica atinge a vida espiritual, o objetivo espiritual último, ao proteger os brahmanas. O segundo ser que merece proteção especial são as vacas. Logicamente, todos os animais devem receber toda a proteção de uma cultura, de uma sociedade civilizada, porém, na tradição védica, a vaca tem especial atenção por ser não apenas sagrada ou endeusada, mas sim por ser muito piedosa, por nos dar de presente o leite. Ele mantém os nossos tecidos mais finos do cérebro e nos possibilita compreender os objetivos superiores da vida. Depois, a proteção das mulheres deve estar em evidência, porque as mulheres mantêm o equilíbrio da sociedade e assim podemos obter uma boa progenie. Ela tem esse dom sagrado de gerar uma criança do seu próprio corpo e assim, com uma boa progenie, obtemos paz, tranquilidade e progresso na vida. O quarto ser que deve ser especialmente protegido são as crianças. A criança, ela na forma humana de vida, ela tem a sua melhor chance de preparar o caminho para a liberdade ou escravidão material. Então essa proteção de crianças começa desde o dia que a criança nasce e mesmo antes, durante a gestação, existem ritos específicos para santificar, para consagrar o nascimento de uma boa criança. E por fim, os idosos, eles devem ter a chance de se prepararem para uma vida melhor após a morte, por isso devem ter especial atenção. Então vamos dar atenção especial nessa aula para as mulheres, para as crianças e para os idosos. Então a mulher, seja como base da família, seja como educadora dos filhos, seja como conselheira do marido, seja como professora dos saberes, e seja como governante, sábia, ou como parte essencial dos sacrifícios, dos ritos védicos, sempre tem de ter a mulher ou a esposa do lado. A instrução védica é muito clara, As mulheres, elas devem ser protegidas e tidas na mais alta estima por todo tipo de sociedade civilizada. Por exemplo, no panteão da cultura védica dos deuses, sempre observamos que Shiva tem uma Shakti, Brahma tem uma Shakti, Indra tem uma Shakti, todos os deuses têm a sua Shakti do lado. Eles não são nada sem a sua energia feminina. Mesmo dentro do panteão das encarnações divinas, observamos que a deusa da fortuna, Lakshmi, a deusa da sabedoria, Sarasvati, a deusa que é mãe dos Vedas, a Gayatri, todas são mulheres divinas. E também observamos que os rios sagrados na Índia são personalidades femininas, como o rio Yamuna, Sarasvati, o Gandaki, o rio Ganges, todas são personalidades femininas muito poderosas. Nós podemos observar que a cultura védica é muito mais matriarcal do que patriarcal. No Bhagavad Gita, Krishna dá um toque muito forte sobre as qualidades femininas, e isso é estudado por muitos devotos, sociólogos. As sociedades machistas saltam aos olhos essas instruções de Krishna. Por exemplo, Krishna diz que entre as mulheres, ele é a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza
e também a paciência. Isso significa que Deus, o próprio Deus, Krishna, deu esses dons para a mulher. Então, ele não fala isso em relação aos homens, tá? Esses dons especiais são dados exclusivamente às mulheres. E por isso, Krishna, no verso 34 do capítulo 10, ele diz que as mulheres, elas, quando se voltam para Deus, quando se entregam à espiritualidade, elas com certeza alcançam o destino supremo. E é curioso que Krishna não fala isso em relação aos homens. No canto 7, capítulo 11, texto 28, também tem um texto interessante que fala sobre os dharmas, né, ou os deveres femininos. Ali se explica Santusta Alolupa Daksha. Santusta significa que uma mulher virtuosa, ela é sempre santusta, sempre satisfeita. Alolupa, não cobiçosa. Ela é Dharmagya, conhecedora do Dharma. Tá? Ela sabe os princípios da religiosidade ou espiritualidade. Priya Satyavak, muito interessante. Priya quer dizer que ela é querida, muito hábil. Satya, e muito veraz. Tá? Muito verdadeira, Vak, quando fala. Apramata Shutis Nigda, assim, a mulher ela é muito limpa, ela é muito agradável, pura, e é muito servil ao patim. Patim apatitamba, gente. Ela é servil, ela gosta de servir, ela é muito caridosa com o marido, que seja não caído. Inclusive no texto, nas explicações dos mestres, é que a mulher ela não tem obrigação, não precisa ser servil, caridosa com um homem, né, que seja caído. Então, apatita quer dizer não caído. E quem não gostaria, né, de servir, ser amável com alguém que reciproca, né, a altura? Porque relacionamento é isso, né, reciprocidade. E agora podemos falar sobre as crianças e paternidade. Um texto específico, né, da Bhagavata Purana, canto 5, capítulo 5, texto 18, onde o rei chamado Rishabhadeva, considerado um pai e rei ideal, ele quando ia falar, conversar com os filhos, ele usava o termo putraka. Ele falava, meus queridos filhos, Tapudivyam Putraka. Ele se dirigia aos filhos de uma forma muito carinhosa. Meus queridos filhos, meus filhinhos, né? Putraka, Tapudivyam. Essa vida humana, ela foi projetada para se fazer tapássia, austeridade. Então, desde a tenra idade, as crianças devem aprender a disciplina e aprender a ser austeras, adquirir um caráter firme para não se confundir com a vida materialista. Por isso é dito que Swajano Nasasya, alguém que não pode libertar seus dependentes do caminho de repetidos nascimentos e mortes, não deve nunca se tornar um mestre espiritual, um pai, um marido, uma mãe ou um semideus adorável. O pai deve ser compassivo com seus filhos, ele deve sempre pensar, meus filhos, eles vieram a mim, eles são inocentes. Se eu não os treinar bem, que tipo de treinamento, né, eu posso dar para o meu filho? Então, Srila Prabhupada, o nosso mestre, ele explica que na tradição védica, a cultura védica se decaiu devido à falta de treinamento e educação escassa aos filhos. Prabhupada, ele é muito enfático ao dizer que os pais devem treinar seus filhos sobre a morte, para aprenderem a morrer bem. Então, o diálogo entre pai e filho deve ser muito franco e aberto, e os filhos devem aprender a refletir sobre os valores superiores da vida. Por isso, existia a instituição chamada Brahma Acharya, que prepara, né, o legado dos outros ashrams. Nós sempre falamos que as crianças são o futuro da humanidade. São elas que terão a oportunidade de mudar, de reconstruir e salvar o que para nós hoje já não é mais possível. Por isso as crianças, elas têm de ter as condições de alcançar as expectativas depositadas nelas mesmas, né? Ou seja, seus direitos têm de ser exclusivamente garantidos. Na nossa Constituição Federal de 88, sabemos que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e também ao adolescente, né, e ao jovem a absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissão, à cultura, dignidade, respeito, liberdade e assim vai. E também é prioridade para a criança salvar ela, né, protegê-la de
todo tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e mesmo opressão. Porém, apesar de ser tão completa, né, a nossa lei para a proteção da criança no Brasil e no mundo, nós percebemos que existe uma grande lacuna na questão da formação do caráter, na formação do caráter espiritual da criança. Por isso, enfatizamos mais uma vez esse grande diferencial da cultura védica, que é o treinamento de Brahmacharya, onde a criança tem o acesso completo à educação material, mas também à educação espiritual. Isso faz uma grande diferença. Da mesma forma, né, quando a criança é preparada para a morte, quando ela é educada sobre a relatividade do mundo e entende desde pequeno que vai haver uma transformação, que a alma passa da infância à juventude, depois à fase adulta e depois à velhice, ou seja, mesmo nesse corpo, desde a fase infantil há mudanças, ou seja, nós encarnamos enquanto vida. Da mesma forma, a alma encarnada no corpo, ela tem de transmigrar para outro corpo. Então, esse conhecimento relativo, né, eternidade da alma, a continuidade, né, da vida pós-morte é muito importante para que, quando a criança chega na fase avançada da vida, ela esteja preparada para morrer bem. Percebemos da mesma forma que tem leis muito fechadas no Brasil que protegem o idoso. O idoso deve ter atendimento preferencial, medicamento gratuito, transporte público, isenção de algumas taxas ou pagamentos de impostos. Ele tem pensão alimentícia garantida, tramitação mais fácil, né, de processos dentro da justiça. Porém, uma lacuna que existe na nossa lei é a proteção espiritual, a proteção da consciência do idoso. Aqui o movimento Hare Krishna, agora que já está numa fase adulta, já tem muitos devotos envelhecendo, está havendo essa preocupação de estabelecer, na verdade, o ashram de Vanaprastha, é o ashram da aposentadoria, onde o homem adulto, já na fase mais avançada da vida, na fase da aposentadoria, onde ele possa criar um ambiente, né, favorável para o seu avanço espiritual. Nós percebemos que os homens, né, eles têm comportamentos na velhice diferenciadas. Alguns negam a chegada da idade, pinta o cabelo de preto, né, desfaz casamento às vezes já de 30, 40 anos e começa a se relacionar com uma mulher mais jovem, consome caixas e caixas de Viagra. Uns ficam deprimidos, né, por não terem mais a ocupação profissional. Alguns se tornam alcoólatras, tá? Beber álcool excessivamente. E mesmo depois de aposentados, alguns homens querem fazer algum tipo de atividade profissional para compensar, né? Porque pensam que a vida não está, né, na verdade, na reta final. Não conseguem fazer as pazes, né? O próprio karma, tá? Então querem se manter socialmente ativos, né? Ou seja, já no caso das mulheres, a gente percebe muito a depressão, né? A perda de motivação de viver. Tem mulheres que são acometidas com Alzheimer muito cedo e também não estão preparadas, né, para o desapego. Então, muitas mulheres ficam cuidando dos netos, né, como a única forma de lidar, né, o dia a dia. Então, a gente também vê, né, que o idoso fica com essa lacuna, né, de preparo para a morte, tá, que faz parte da realidade. Então, tem já no Brasil devotos de Krishna muito preocupados, né, e já fazendo planos para ter encontros, né, de devotos que já alcançaram uma certa idade para falarem, conversarem, né, e refletirem juntos, né, terem uma passagem saudável, né. Já tem, por exemplo, cursos, né, intitulados, por exemplo, como a arte do cuidado, né, aos Vaishnavas idosos. E tem também departamentos como Vaishnava Care, né, que cuida, né, preocupados com os devotos que estão envelhecendo. Terminando, né, esse curso, vamos falar muito mais desses temas nas aulas presenciais. Vou terminar fazendo uma reflexão
sobre a sociedade pós-moderna. Então existe essa intensificação do ritmo de vida, tem o uso intenso de tecnologias, de informação e comunicação. Então existe um pico de sobrecarga de coisas e tarefas. Na verdade, para lá da Maharaja diz, Mati na Krishne Parata Swatova Mito Vipajeta Grihavratanam Adanta Gopi Vishatan Tamishram Punapunachavitacharvananam. Esse texto explica que, por causa de seus sentidos descontrolados, pessoas muito viciadas na vida materialista progridem em direção a condições inferiores e repetidamente mastigam o que já foi mastigado. Suas inclinações para Krishna, para a vida espiritual, nunca são despertadas, mesmo que ouçam instruções de pessoas superiores, nem pelo seu próprio esforço e pela combinação mesmo de ambos. Esse é o grande problema, né? Então, inclusive, podemos refletir sobre o mito de Sísifo, tá? O trabalho de Sísifo, que é uma expressão popular da mitologia grega, remetendo, né, a todo tipo de trabalho ou situação que é interminável, né, que é inútil. O significado dessa frase está relacionada com a ideia védica de que, por mais trabalho, né, e esforço que se faça em relação a algo, o resultado pode ser infrutífero, irrelevante, né, ou mesmo frustrante. Sísifo, né, que estava condenado à morte, voltou ao mundo dos vivos e enganou a morte 2 vezes. Por fim, né, Zeus conseguiu capturá-lo e, por ter enganado e despertado, né, a ira dos deuses, Sísifo foi condenado a passar a eternidade empurrando uma pedra até o cume de uma montanha. Então, no entanto, sempre que a pedra estava prestes a chegar no seu objetivo, ela rolava a montanha abaixo e Sísifo tinha que voltar a executar o trabalho todo dia, né, novamente. Então isso é Grihavratana, mastigar o mastigado. Existe no mundo atual, né, nesse período pós-moderno, essa desconexão com o fluxo da natureza. Então existe muita intoxicação com a informatividade, é o medo de ficar de fora, né? FOMO. Então as pessoas ficam amarradas, né, na tecnologia e assim existe esse aquecimento mental, em consequência também do aquecimento global. Nós precisaríamos de 5 planetas para um ano de consumo, imagine. A humanidade vive sempre de crédito. Todos os recursos renováveis do planeta disponíveis para o ano anterior, por exemplo, foram esgotados. Existe uma sobrecarga na Terra. Todos os anos a gente fica sobrecarregado com a poluição. Como nós queremos viver, né, o restante de nossas vidas? Então existe já na Europa, nos Estados Unidos e já no Brasil também o que se chama de minimalismo, que é a vida intencional, né, o resgate das coisas simples e naturais da vida. Ao confrontar as coisas que não fazem sentido em nossas vidas, nós passamos naturalmente a confrontar dentro de nós mesmos. O Bhagavad Gita, eu encerro, né, citando um texto que eu gosto muito no final da Gita, capítulo 18, texto 5, onde Krishna dá uma fórmula de 3 pontos. Yagya, Dana, Tapa, Karma, Natyajam, Karyam, Evatat, Yagodanas, Tapaschaiva, Pavanani, Manishina. Esse texto diz, ao executar atos de sacrifício, caridade e penitência, esses atos não devem ser abandonados. Por que devem ser executados? Porque, na verdade, sacrifício que você faz para cima, né, é a gratidão com a natureza, né, que é mantida harmoniosamente pelos agentes de Deus, né, que nós chamamos de semideuses, que estão mandando a chuva, o vento, o calor, e também a caridade, tá? Que é para o outro, tá? Então, para cima, a gente tem que fazer esse triângulo, né? O sacrifício para cima, que é a gratidão com a natureza e os deuses. A caridade é para o outro,
Você, quando faz o sacrifício, agradece, vem a prosperidade. E você oferece aquela prosperidade para o outro, que é a caridade. E a penitência é dentro de si. Isso, você se volta para dentro de si, aceita voluntariamente inconveniências físicas ou mentais para o bem do avanço espiritual. Então, essa é a fórmula de 3 pontos para o sucesso, né, do ser humano, e também que chamamos de minimalismo, né? Tá ficando em moda isso. Eu termino aqui a última aula do 2º módulo. Estou aí à disposição para qualquer questionamento, dúvidas e reflexões com nossos estudantes do curso de Bhakti Yoga. Hare Krishna.